A passagem de hoje é 2 Samuel 4, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro, Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até ao dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir, ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia. Pois se, aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem. E cortaram-lhes os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Amém. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus sob o título Rebelião Saudável, Lealdade Perigosa. Em 9 de abril de 1945, há cerca de 3 dias a partir de hoje, um homem foi executado. O crime pelo qual foi condenado foi traição nacional. Acusado de participar de uma conspiração para trair o país, ele foi executado sem um julgamento adequado e perdeu a vida no cadafalso. O homem que foi executado em 9 de abril de 1945 foi o pastor Dietrich Bonhoeffer, conhecido como a consciência da Alemanha. Embora Bonhoeffer tenha sido executado por traição, ele ainda hoje é reverenciado como um verdadeiro homem de Deus. O crime que o levou à morte foi rotulado de traição nacional, mas isso nos faz pensar: ele era realmente um traidor? Era ele uma pessoa tão má a ponto de merecer a execução? Ninguém, absolutamente ninguém, concordaria com isso. Ele morreu porque se opôs a Hitler, o ditador mais perverso da história, um assassino que não hesitou em cometer guerra, massacres e limpeza étnica. E porque lutou contra a nação criminosa de guerra, o regime nazista, que causou uma guerra que matou dezenas de milhões de pessoas. Sua traição ao Estado não foi um crime digno de morte. Pelo contrário, pode ser vista como uma contribuição para a paz de toda a humanidade, ou seja, uma boa ação. Como viviam os outros pastores alemães durante o regime nazista? A maioria simplesmente permaneceu em silêncio. E um número considerável de pastores da Igreja Nacional Alemã colaborou ativamente com os nazistas. Eles chegaram a elogiar Hitler como um instrumento de Deus, e até mesmo realizavam cultos com a bandeira criminosa de guerra nazista, com a suástica, aquela cruz gamada,
pendurada dentro da igreja. Eles foram leais ao Estado. No entanto, a lealdade deles foi uma lealdade que compactuou com a guerra, a destruição e o massacre. Portanto, a lealdade deles jamais pode ser considerada boa, e eles são claramente cúmplices da história mais atroz. Mesmo com o título de pastor, não há como dizer outra coisa senão que foram cúmplices da história mais atroz. E aqui, fazemos as seguintes perguntas: a rebelião é sempre algo ruim? E a lealdade é sempre algo bom? A lealdade é inerentemente boa, mas pode se tornar completamente diferente dependendo de a que ou a quem se é leal, ou seja, dependendo do padrão. O mesmo se aplica à rebelião. Dependendo de contra quem ou contra o que se rebela, a rebelião pode se tornar algo justo, algo bom. Por isso, como no título de hoje, pode haver uma rebelião saudável e também uma lealdade perigosa. O texto de hoje fala precisamente sobre essa lealdade perigosa. O Israel do texto está passando por um período de transição e está vivendo um tempo muito caótico. As pessoas, entre a dinastia de Saul e o poder emergente de Davi, estão se apressando para, de certa forma, tomar partido, ou seja, mudar de lado. Como posso não perder os privilégios que já tenho? Como posso, nesta oportunidade, conquistar os privilégios que perdi? As mentes das pessoas estavam cheias apenas desses pensamentos. O problema é que, naquela época, as pessoas não se limitaram a pensar. Elas agiram imediatamente para garantir uma posição vantajosa o quanto antes. E esses movimentos sempre foram acompanhados de derramamento de sangue, rebelião e traição, assassinato e intriga. O período que Israel estava vivendo era uma transição caótica e instável de poder real, abalada por essa confusão e instabilidade. Nessa época, as pessoas começaram a ser leais a Davi. Na verdade, isso era mais do que simples lealdade. Era uma lealdade excessiva. Elas foram leais a Davi de uma forma anormalmente exagerada. Por isso, quero chamar isso de lealdade perigosa. Porque essa lealdade não era de forma alguma algo bom ou benéfico para Davi, mas sim algo extremamente perigoso para ele. Preciso impressionar Davi rapidamente, preciso realizar um feito por ele para sobreviver. Quando o país for reorganizado, quando o poder for reestruturado, poderei obter pelo menos um pedaço do poder. As mentes das pessoas estavam repletas apenas desses pensamentos. A primeira pessoa a fazer isso foi o Amalequita registrado no capítulo 1. Ele mentiu, dizendo que havia matado Saul. Como prova, ele trouxe a coroa e o bracelete de Saul para Davi. Por que ele fez isso? Por que contou essa mentira? Todos sabiam que Saul vinha perseguindo Davi para matá-lo. Portanto, Saul era inimigo de Davi, e as pessoas naturalmente presumiram que Davi, mais do que ninguém, gostaria de eliminar Saul. Ele deve ter pensado que receberia uma grande recompensa de Davi se dissesse que havia matado Saul. No entanto, o resultado foi o oposto. Em vez de uma recompensa, ele recebeu uma punição. E foi uma punição de execução imediata. Davi matou aquele Amalequita no local pelo motivo de ter matado o ungido do Senhor. O Amalequita, embora fosse uma mentira, pensou que essa ação era uma demonstração de lealdade a Davi, e que Davi se alegraria com isso. Mas o pensamento de Davi era completamente diferente. Aquele Amalequita era simplesmente um criminoso que havia cometido um pecado mortal. No texto de hoje, Davi também relembra essa cena. Vamos ler juntos o versículo 10. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Amém. Pessoas comuns provavelmente teriam considerado essa notícia, a notícia da morte de Saul, como uma boa notícia, e se alegrariam. Mas Davi não reagiu assim. Acho que aqui está a razão pela qual Deus estabeleceu Davi.
porque o padrão não era ele mesmo, mas Deus. Davi não se alegrou com tal coisa, porque o padrão não era ele mesmo, mas Deus. Ele, Davi, não se alegrou com a morte de seu inimigo, mas, ao contrário, lamentou a morte do ungido de Deus. A fórmula da história no texto de hoje tem o mesmo padrão desse incidente. É uma estrutura em que uma história com o mesmo padrão se intensifica, na verdade, se agrava. Se a primeira história foi uma de lealdade fabricada com mentiras, a história do texto de hoje é um caso real de assassinato. Por Davi, ou mais precisamente, apenas para impressionar Davi, as pessoas agora não hesitam em fazer qualquer coisa, inclusive cometer assassinato. Havia um único filho sobrevivente na casa de Saul. Seu nome era Isbosete, e ele era provavelmente o único sobrevivente da linhagem de Saul. Havia também outro homem, o filho de Jonatas, neto de Saul, chamado Mefibosete, que tinha uma deficiência nas pernas. Parece que esses dois eram os únicos homens da família real que poderiam herdar legitimamente o trono da dinastia de Saul. No entanto, um deles, Isbosete, o primeiro na linha de sucessão ao trono, é assassinado. Ele não morreu nas mãos de um inimigo, mas de seus próprios servos. Ele havia sido recentemente aclamado como rei de todo o Israel. Mas, na verdade, parece que ninguém o considerava realmente um rei. Ele era fraco demais para ser chamado de rei, e a Bíblia de fato omite um processo essencial e importante para se tornar rei de Israel. Esse processo essencial é a unção com óleo. Assim como Saul ou Davi, não há registro em nenhum lugar da Bíblia de que Isbosete tenha sido ungido. Embora fosse um rei um tanto deficiente, aquele que era chamado de rei foi assassinado. A intenção do assassino é revelada no versículo 8. Vamos ler juntos o versículo 8. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Amém. O objetivo daqueles que assassinaram Isbosete não era o ato de matar em si. A eliminação em si não era seu objetivo final. Seu objetivo final era impressionar Davi. Por isso, eles pegaram a cabeça de Isbosete e a levaram a Davi. E, orgulhosamente, a exibiram, gabando-se de que haviam feito isso por Davi, e que Deus havia vingado o inimigo de Davi. A razão pela qual eles fizeram isso também é a mesma. Eles devem ter pensado que, se eliminassem o grande inimigo de Davi com suas próprias mãos, poderiam se tornar confidentes de Davi, poderiam conseguir uma posição ao lado de Davi. Por serem servos do reino em declínio de Saul, talvez seus corações estivessem ainda mais apressados, pois era óbvio que, quando o poder real mudasse, os servos que serviram aos reis anteriores seriam todos alvo de expurgo. Parece que não era apenas uma busca por recompensa, mas uma trama para mudar rapidamente de lado, abandonando o caminho do declínio. É uma ambição de abandonar rapidamente o caminho da ruína, unir-se a Davi, que era a corrente principal, e manter o poder no novo reino. Além disso, eles provavelmente estavam calculando e pensando consigo mesmos: com um mérito como este, se fiz algo que agradou tanto a Davi, não conseguiria uma posição bem alta? Se fossem pessoas comuns, se Davi fosse apenas uma pessoa comum, as coisas teriam acontecido de acordo com seus cálculos. Do ponto de vista de Davi, foi uma maneira de eliminar um grande adversário político sem sujar as próprias mãos. Como o rei de Israel foi eliminado, o caminho para Davi se tornar rei de todo o Israel ficou muito mais próximo. Mas Davi não se alegrou como as pessoas comuns. Pelo contrário, ele ficou furioso. Davi não apenas matou os assassinos de Isbosete, mas também desmembrou partes de seus corpos e os exibiu, insultando-os completamente. Ele os fez pagar o preço por terem cometido um ato extremamente perverso, semelhante a um crime de alta traição. E a cabeça de Isbosete, ele a sepultou com honra. Amigos,
Por que Davi agiu assim? Na verdade, agir como Davi agiu não é tão fácil quanto pensamos. Em um momento em que ele estava gradualmente expandindo seu poder para assumir o controle, rejeitar friamente alguém que se aproxima com um favor, recusar de forma dura, não é algo fácil para uma pessoa comum. Pensem nisso. De que lado esses assassinos tomaram? Eles tomaram o lado de Davi. Eles vieram dizendo: estou do seu lado. Se ele rejeitasse friamente e matasse cruelmente alguém que veio de bandeira branca para se juntar ao seu lado, e se esse boato se espalhasse pelo país, haveria mais alguém que se apresentaria dizendo: eu quero ficar do lado de Davi? Não se espalharia rapidamente um boato como: se você for para lá, pode acabar morto. Davi é o tipo de pessoa que trata mal quem vem para o seu lado. É melhor não passar para o lado dele. É melhor ficar aqui em algum lugar neutro. Portanto, essa ação não é politicamente fácil. Mas nesta ação está contida a fé de Davi, a essência cristalizada de sua fé. A quintessência de sua fé. Davi foi uma pessoa que, em qualquer momento, tentou estar do lado de Deus. Mesmo que houvesse alguma perda ou desvantagem, Davi simplesmente tentou permanecer do lado de Deus. Além disso, Davi não queria fazer as pessoas ficarem do seu lado, mas queria que os outros, assim como ele, ficassem do lado de Deus. Se ele quisesse fazer as pessoas ficarem do seu lado, ele não teria agido assim. Ele teria que recompensar a pessoa que veio depois de matar Saul, dar um prêmio à pessoa que veio depois de matar Isbosete, e assim fazer as pessoas ficarem do seu lado, o lado de Davi. Então, essas pessoas teriam se tornado do seu lado, e o número de pessoas se juntando ao seu lado teria aumentado. Mas Davi não faz isso. Fazer as pessoas ficarem do seu lado, fazer as pessoas serem suas, Davi não tem interesse nisso. Ele considerava que não era necessário fazer isso, e mais do que desnecessário, considerava que não deveria fazer tal coisa diante de Deus. Davi estava sendo leal a Deus dessa maneira. Porque Davi foi leal a Deus, ele pôde discernir aqueles que praticavam uma lealdade perigosa, uma lealdade excessiva. A lealdade não é para com as pessoas. A lealdade é para com Deus. A lealdade não é agradar as pessoas. A lealdade é viver ajustando-se à palavra de Deus. Amados, as pessoas pensam que, para estarem do mesmo lado, precisam fazer assim: ou você fica do meu lado, ou eu fico do seu lado. Elas pensam que é assim que podem estar do mesmo lado. Mas, amigos, a Bíblia não diz isso. Para estarmos do mesmo lado, não é que eu tenha que ficar do seu lado ou você do meu. A Bíblia diz que eu preciso ficar do lado de Deus, e você precisa ficar do lado de Deus. Se eu ficar do lado de Deus, e você ficar do lado de Deus, então podemos estar do mesmo lado, diz a Bíblia. Este é o caminho para nos tornarmos um. O ensinamento do texto de hoje. Aqueles que mataram o filho de Saul tentaram ficar do mesmo lado de Davi. Mas eles nunca poderiam estar do mesmo lado de Davi. Por quê? Porque eles não estavam do lado de Deus. Davi estava do lado de Deus, mas eles estavam do lado oposto a Deus. Então, eles nunca poderiam estar do mesmo lado de Davi. Para estarmos do mesmo lado, precisamos estar juntos do lado de Deus. Davi era completamente do lado de Deus. A maneira de estar do mesmo lado de um Davi assim não é eu ficar do lado de Davi. É simplesmente eu ficar do lado de Deus. Que todos nós nos tornemos um, ficando do lado de Deus. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Esta é uma verdade e um princípio que pode ser aplicado em todos os nossos relacionamentos. Para que um casal se torne um no lar, não é o marido ficando do lado da esposa ou a esposa ficando do lado do marido que os une. Para que um casal se torne um, marido, fique completamente do lado de Deus. E esposa, fique também completamente do lado de Deus. Então, o casal pode se tornar do mesmo lado, ou seja, um só. Para se tornar um ao servir juntos, em uma comunidade,
Não são os membros da equipe ficando do lado do líder, nem o líder ficando do lado dos membros da equipe. O líder deve estar do lado de Deus. Ele deve sempre verificar se está ou não do lado de Deus, e se esforçar para viver sempre do lado de Deus. E os membros da equipe também. Os membros da equipe também devem se esforçar e lutar para viver do lado de Deus. Então, essa equipe de ministério pode se tornar verdadeiramente uma. Se você está com ou trabalhando com pessoas que ainda não têm fé, essa lei ainda pode ser aplicada da mesma forma. Continue a permanecer do lado de Deus. Como Davi, continue a permanecer do lado de Deus. E siga o caminho estreito de acordo com os princípios que Deus lhe deu. Esse é o caminho mais rápido e o caminho mais completo. E, na verdade, não há outro caminho. Creio que o Senhor ouve nossas orações em lágrimas. Creio que o Senhor enxugará nossas lágrimas. E creio que um dia, como Davi, Ele nos fará um no Senhor. Amados, meditem profundamente na fé de Davi, nos critérios de fé de Davi, que rejeitou resolutamente a lealdade perigosa, a doçura perigosa, não o meu lado, mas o lado de Deus, não fazer as pessoas ficarem do meu lado, mas do lado de Deus, não fazer com que sejam leais a mim, mas a Deus. Dessa forma, que eu me torne um com Deus, que você se torne um com Deus e que todos nós alcancemos a unidade com Deus. Que todos os nossos santos se tornem assim. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Vamos meditar na palavra que recebemos e cantar juntos o hino de bons poderes. O Senhor me abraça com seu bom poder. Com seus grandes braços, Ele me sustenta. Mesmo em desespero, não serei abalado. Buscarei a face do amado Senhor. Pelo bom poder, me levantarei. Confiarei somente no Senhor com fé. Ansiamos pelo dia em que o Senhor virá e saudaremos o novo dia de glória. Vamos ter um tempo de oração e compromisso, para que eu mesmo sempre esteja do lado de Deus, e para que eu seja alguém que ajuda os outros a estarem do lado de Deus, em vez de tomarem o meu lado. Para viver uma vida que busca o lado de Deus em casa, no trabalho e na equipe de ministério, em vez de buscar o meu próprio lado. Vamos orar. Amado Senhor, obrigado. Concede-nos a coragem de rejeitar resolutamente a lealdade perigosa. Permita-nos sempre refletir e verificar se estamos do lado de Deus, e que sejamos usados para ajudar outros a se posicionarem do lado de Deus. Senhor, cremos que assim nos tornaremos um. Que nossa família se torne uma, unida do lado de Deus. Que em nosso local de trabalho possamos manifestar a influência de Deus e nos tornar um. E que em nossa equipe de ministério possamos formar um só corpo e unidade em Deus. Obrigado. Oramos fervorosamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.